Sim. Bom, então, em cima do que a gente vinha tratando, pessoal, o que a gente acabou de ver, o custo de produção do período é a soma dos custos incorridos no período dentro da fábrica. O custo da produção acabada no período é a soma dos custos contidos na produção acabada no período. Pode conter custos de produção também de períodos anteriores existentes, em unidades que só foram completas no período presente. O que acontece? Naquele nosso exemplo ali na questão, no mês 2 ficou meia unidade produzida. Ou seja, se nós continuássemos e fôssemos para o mês 3, essa meia unidade ela seria finalizada. E aí, no mês 3, ela seria computada como custo da produção acabada. Porque no mês 2 ela não entrou no nosso cálculo, mas no mês 3, quando ela fosse finalizada, ela entraria, como a gente vai ver isso agora mais à frente. E ainda, o outro conceito é o custo dos produtos vendidos, que seriam a soma dos custos incorridos na produção dos bens e que só agora estão sendo vendidos. Então, a gente calcula o custo unitário, aquilo ali fica parado no nosso estoque, está lá no nosso estoque. Inclusive nós só damos baixa nesse custo na medida em que a gente vai vendendo. Então, se nós não vendermos, esse custo nunca vai ser dado baixa. O custo do produto vendido é só quando efetivamente ocorre a venda. Em cima disso, pessoal, agora eu quero aprofundar com vocês em cima desse raciocínio e detalhar um pouquinho mais, porque a gente fez aquilo ali como forma um pouco mais introdutória para vocês terem um primeiro contato. Então, se espreguicem aí que o negócio é um pouco mais detalhado. Vamos lá. Professor, esse slide está no Integrin, tá? No Integrin, esse slide? Não, vai ter o vídeo por lá. Ou por que você não coloca o slide também? O slide eu não gosto muito de deixar por lá. Mas então tá. vou analisar o caso. Vamos lá, exemplo. Suponhamos um caso extremamente simples de uma indústria que produza um único produto de forma continuada e que, neste exemplo, o custo unitário de produção seja o mesmo nos diversos períodos. Igualmente, a gente vinha fazendo no nosso exercício. O custo era 10 mil no mês 1, custo unitário, no mês 2 continuou sendo 10 mil, isso é proposital. Isso, na prática, na verdade, dificilmente o custo permanece o mesmo, mas aqui para efeitos didáticos a gente está deixando no mesmo valor para a gente conseguir alcançar o objetivo. Considere agora os seguintes movimentos em diversos meses seguidos. Vamos lá. O que a gente tem? No mês 1, nós estamos aqui com o custo da matéria-prima no valor de 9 mil, certo? Então, nós temos aqui, matéria-prima, 9 mil. O custo da mão de obra no valor de 4.500 e de energia elétrica no valor de 1.500. Ou seja, o total de custos no período foi de 15 mil. Ainda, nós temos que foram produzidas 15 unidades. Do mesmo jeitinho que a gente estava fazendo no nosso exercício. Dessas 15 unidades produzidas, 12 foram vendidas, certo? Logo, se eu tinha 15 e vendi 12, sobra o quê? Sobram 3 unidades. Então tá aqui, o estoque final de unidades prontas, e isso, claro, né? Considerando que não havia estoques iniciais, então o estoque final é exatamente o resultado da nossa subtração. Então, o nosso estoque final foi de 3 unidades. Para a gente calcular o custo unitário, o mesmo raciocínio que nós fizemos no exercício. Nós pegamos o custo total
e dividimos pela quantidade produzida. Ou seja, o custo unitário é 15.000 dividido por 15, que vai dar um custo unitário de R$ 1.000. O preço unitário de venda, ele é igual para todos os meses. Ou seja, nos meses que a gente for analisar para frente, o preço de venda, aqui é o preço de venda, R$ 1.200. Percebam que, senhora... Maria, senhora, não sou pavê assim para tanto, não. É. E o senhor voltou agora, porque a minha conexão só entrou agora. Já na metade do assunto. Vai acompanhando. Qualquer coisa, vocês... Não, eu não entrei agora. Mas, de novo, pessoal, todas essas aulas estão sendo gravadas. Então, depois vocês podem também revisar. E aí, continuando. Percebam que o valor de R$ 1.000... Professor, essas atividades aí vão ser nota referente à avaliação também? Não entendi. Tá falando de qual atividade? Não, você disse que elas valem uns pontos, né? Tá falando das atividades que nós corrigimos, as 3? Com essa quarta também que vai ser corrigida, né? Depois de entregar. Corrigida não, ela ainda vai ser entregue. Sim, todas elas, cada uma... Mas ela já tá no integris. Eu sei, mas é que vocês só vão fazer depois. Quando concluir aqui a apresentação. Tá, já tá olhando ela. Acaba duro. Então, E professor, mas a sua avaliação dessas atividades é as que estão corretas? Como é que é? Como é isso mesmo? Bom, a avaliação, na verdade, para essas atividades é a entrega e se elas estão corretas, é claro, né? Também não é só fazer por fazer. Temos que buscar acertá-las. Mas sobre a Vai ter questão que aí ver da o pontuação, esforço. da avaliação. Como é? Tô lascada. Tô lascado entendi. também. Vamos entregando Não. que vai dar tudo certo. Vamos lá. Daqui a pouco a gente retoma, senão para a gente poder concluir aqui que esse conteúdo aqui é um pouquinho mais chatinho. Ok. Então, ó, ok. R$ 1.000 é o custo unitário de produção. Percebam que ele é inferior ao preço de venda. Como a gente, né, colocou anteriormente, o preço de venda ele tem que ser superior, é claro, ao custo unitário. Agora ele vem, custo das unidades vendidas, ou seja, nada mais é do que o custo do produto vendido. Então, se nós vendemos 12 unidades e cada uma delas tem um custo unitário de R$ 1.000, então o custo do produto vendido é de 12.000. E o estoque final de produtos acabados. Bom, nós produzimos 15, vendemos 12, então o estoque final é de 3 unidades. 3 unidades, né? Cada uma a R$ 1.000, então o nosso estoque final de produtos acabados é 3.000. Até aqui, tudo igual, não mudou nada em relação ao nosso exercício. Está exatamente igual a gente fez nos exercícios passados. Então, avançando, nada de novo, a gente pode ficar tranquilinho. Agora vamos lá. Nós poderíamos fazer a demonstração do resultado desse primeiro mês da seguinte forma, então. Custo dos vendas, né? 14.000. Igualmente a gente acabou de fazer no nosso exercício. Então, vendas 14.400, que nada mais é do que a quantidade vezes o preço de venda, que é o que a gente acabou de calcular. O custo dos produtos vendidos, 12.000, ou seja, quantidade vendida vezes o custo unitário, e aí, sucessivamente, né, despesa e tal, etc., finalizando a DRE. Essa aqui é uma demonstração do resultado simples que a gente vem adotando, que a gente vem apresentando para vocês até então, para a apresentação dos custos. Entretanto, nós temos também
Esse dali é considerado o padrão oficial. É o formato padrão oficial, publicado os cursos. Inclusive, na maioria das nossas DRLs vão sempre aparecer dessa forma. Claro, porque gerencialmente falando, ele é mais simples. Entretanto, a gente pode fazer uma apresentação, ou seja, uma DRE, que seja de uso interno, ou seja, com finalidades mais gerenciais, e que a gente teria mais detalhes na hora da composição, e não somente venda, né, receitas, custo do produto vendido de uma forma simplificada. O que a gente poderia fazer, pessoal? Nós poderíamos apresentar dessa seguinte forma. Percebam o quê? Vamos lá. Nessa DRE, começa novamente pelas vendas. Isso não muda, tá aqui. O que vai mudar? O que vai mudar, pessoal, é justamente a forma que a gente tem de apresentar o custo. Percebam que o restante da DRE vai ser a mesma coisa. O que está mudando aqui é a forma como a gente apresenta o custo do produto vendido, ou seja, a riqueza de detalhes que você dispõe para fins gerenciais. Porque quando você chega naquela outro modelo, que é o modelo padrão oficial, você tem o quê? Você tem apenas aqui o valor final, que é de 12 mil. Então, você só teria esta informação. Mas como você chegou nessa informação? Esse modelo apresenta. E é nisso que a gente vai entrar. Então, o que seria aqui a composição dos custos dos produtos vendidos? Primeiro, você leva em consideração os custos incorridos. Então, lá no enunciado da questão, ao invés de você trabalhar com o total, você vai trabalhar com os fatores envolvidos. Então, quanto que você consumiu de matéria-prima? 9 mil. Quanto que foi consumido de mão de obra? 4.500. Quanto que foi consumido de energia elétrica? R$ 1.500. Com isso, nós chegamos em quê? Nós chegamos no valor do custo da produção do período. Oi? Foi para mim? Vou considerar que não foi para mim. Certo. Então, você chega no custo da produção do período, que é o que a gente já tinha levado em consideração, né, que a gente calcula e viu nas nossas questões anteriores. Do custo da produção do período, o que a gente vai tirar? Nós vamos tirar o estoque final de produtos acabados. Por que a gente tira o estoque de produtos acabados? O estoque final, né? Claro. Por que a gente tira? Porque, pessoal, nós estamos aqui calculando o custo do produto vendido. E o estoque final de produtos acabados, ele não foi vendido. Se ele é o estoque final, ele é o estoque que vai permanecer na empresa. Então, logo, ele não pode entrar no cálculo do custo do produto vendido. Então, o que está sendo feito? Do total, né, do custo da produção do período, nós retiramos o estoque final e, com isso, nós chegamos em quem? Nós chegamos no resultado do custo do produto vendido, de 12 mil. Ou seja, está aqui os nossos 12 mil. Esses 12 mil aqui, ó, é o custo do produto vendido. E aí, a gente continuaria aqui a nossa DRE, normalmente, lucro bruto e tudo mais. O que é que mudou? Mudou, então, pessoal, a forma de apresentação do custo do produto vendido. Ao invés de você pegar a unidade, né, a quantidade de unidades que você vendeu vezes o custo unitário e só colocar o valor total, 12 mil, nós estamos partindo do quê? Nós estamos partindo pelos fatores utilizados, né, chegando ao custo da produção do período e retirando do custo da produção do período exatamente o estoque final de produtos acabados. Por quê? Porque eles não foram vendidos, então eles não podem entrar
no cálculo dos produtos efetivamente vendidos. Professor, se nós tivéssemos estoque inicial e tudo mais, ele iria entrar também. Então, esse aqui é uma maneira gerencial de se apresentar a DRE, fugindo daquela apresentação, né, oficial, padrão, e que também é até exigida pela contabilidade financeira. Beleza? Facinho, né? Calma que agora o negócio está só começando. Vamos lá, esse aqui é o mês 1, né? Vamos devagarzinho, devagarzinho a gente vai conseguindo. Tô bugado. Respira, respira. Esse aqui foi o mês 1. Agora vamos lá. No mês 2, pessoal, vamos continuar. O negócio agora é que está começando a ficar bom. Agora vamos aqui para o mês 2. No mês 2, nós vamos ter o que agora? Né? Vamos aqui, apresentar. De novo, quais são os custos incorridos no mês? Ó, agora já dá para perceber o quê? Que a gente tem que prestar atenção nos fatores. Esses aqui, ó, são os fatores que foram consumidos. E o nosso foco é apresentar a DRE em cima dos fatores consumidos, a partir do custo de produção do período. Então, matéria-prima foi consumido no mês 2, 10.950. Mão de obra foi consumido no mês 2, 5.475. E de energia elétrica foi consumido 1.825. Logo, nós temos um custo de produção do período no valor de... Estão aí, seres humanos? 18.250. 18.250. Então, beleza. Tá aqui, ó. Custo do período. Custo do período, 18.250. Continuando. Quantidade de unidades trabalhadas no mês. A última, ou seja, a 19ª, está ainda em processamento, tendo sido feita apenas sua 4ª parte. Então, nós temos o quê? Nós temos 18 mais 1/4. 1/4 equivale a quanto, pessoal? Dividido por 100, né? Não. É 25% da produção, não? Igual a 0,25, exatamente. Então, aqui é como se a gente tivesse 18,25, certo? Ou seja, para facilitar a nossa vida, lembra lá dos custos, né? Dos custos unitários. Ou seja, nós temos no mês produzidos, né? 18 mais 0,25 utilizados, totalizando 18.250. Guarda aí essa informação. Então, unidades efetivamente acabadas no mês, nós vamos ter 18. Unidades vendidas no mês, nós temos 17. Com isso, o que que a gente vai ter? Cadê meu mouse? Com isso, o que que a gente vai ter? Nós temos que as unidades acabadas, o estoque final, é exatamente 18 unidades que nós produzimos, mais... Quanto foi o nosso estoque final lá do mês passado? 3. Foi 3? Foi, viu? Sim, foi 3. 3, totalizando 21 unidades. É o que a gente tinha. Só que nós vendemos quantas? 17. Então tá aqui. Se nós produzimos 18 nesse mês, tínhamos 3, então nós chegamos a ter 21.
Só que nós acabamos de vender 17. Aqui, ó. 17. Então, 21 menos 17 me dá um estoque final de 4 unidades. E ainda, unidades em elaboração. Olha só aqui, ó. O 0,25 está aqui ainda. Então, unidades em elaboração é igual a 1/4. Ou seja, 0,25. E, né, a nossa receita, que é o valor de vendas, 1.200, como informado no enunciado da questão, que seria em todos os meses, o preço de venda seria 1.200, e nós vendemos 17 unidades. Então, as nossas vendas totalizam 20.400. Aqui, pessoal, ainda cabe para a gente, se a gente quiser calcular, eu vou puxar para cá, ó, bem aqui, ó. Se a gente fosse calcular aqui o custo unitário, nós temos o quê? 18.250. Dividido pelo quê? Dividido por 18 mais o quê? Mais 0,25. Olha aqui, ó. Acompanhando. 18 unidades. Né? 18 mil. 18.250, né? Que foi o custo de produção do período. Dividido por 18 unidades acabadas mais 0,25, que é a nossa unidade em elaboração. Logo, o nosso custo unitário vai ser de... Quanto? Senhores? Repite. 1.000. O nosso custo unitário vai ser de 1.000. Então tá aí. A gente consegue calcular extraindo todas as informações. Com essas informações, nós vamos jogá-la agora na nossa DRE. Certo? Então, avançando. Deixa eu limpar isso aqui. Acabou? Não, acabou não. Segura aí, mas agora que está começando. Então, dos custos de produção do período, 18.250, 250 refere-se à unidade parcialmente elaborada. Ou seja, é aquele 0,25 ou 1/4 que estava sendo apresentado. Logo, 18.000 são o custo de unidades acabadas. Então, ó, o que a gente consegue aqui perceber agora? Unidades no início do mês 2, que é o que a gente estava calculando. 3. Cada uma a R$1.000, totaliza 3.000. Recebidas da fábrica no mês, ou seja, nós produzimos no mês 18. Então, 3 mais 18, a gente chega no nosso estoque disponível para venda no mês, que eram 21. Vendidas, nós vendemos 17. Né? Se nós vendemos 17, logo 21 menos 17, o nosso estoque final de produtos acabados são 4 unidades. Cada uma vezes R$1.000, que é o custo unitário, totaliza um estoque final de produtos acabados de R$4.000. Belezinha? Acompanhando. Agora, a nossa demonstração completa, ou seja, aquela bonita que a gente poderia apresentar com as informações já assim expostas, ficaria como? Então, a DRE. Primeiro, a receita. A gente sempre começa pela receita, da mesma forma, né, que é a quantidade. Né? Tá aqui. Unidades vendidas vezes preço de venda. Isso aqui continua da mesma forma. Agora, a nossa apresentação de composição de custo de forma gerencial, da forma que você tenha mais informações,
está aqui detalhada. O que a gente tem? Então, ó, vamos calcular o quê? Vamos calcular o custo do produto vendido a partir dos nossos fatores consumidos. Então, custo da produção no período. Nós somamos, deu 18.250, que é o que a gente somou na tela anterior. Sendo que desses 250 são produtos em elaboração, ou seja, nós estamos falando aqui daquele 1/4 ou 0,25. Nós estamos falando aqui dele. Por quê? Porque nós estamos falando de calculando o quê? Nós estamos calculando o custo do produto vendido. Nós podemos vender um produto que ainda não está pronto? Não. Se nós não podemos vender o produto que ainda não finalizou, então o que a gente faz? A gente tem que retirar ele de dentro do cálculo do custo do produto vendido, porque a gente não vai vender ele. Ele ainda não está pronto, então, retirando os 250. Logo, sobra o quê? Sobra exatamente o custo das unidades acabadas. Por quê? Eu acabei de tirar aquela parcela que correspondia ao valor de um produto que ainda não tinha sido finalizado. Então, agora, esses 18.000 é dizer apenas produtos aptos à vendas, produtos finalizados. Só que além desses 18.000, ou seja, dessas 18 unidades, nós temos o estoque inicial, que é o quê? É o que veio do mês 1. Então, quando a gente fala em termos de custo do produto vendido, a gente pode vender o estoque de produção acabada que veio do mês 1. Então, aqui, ó, é o estoque final mês 1. Então, o estoque final do mês 1, ele entra nesse cálculo também. Por quê? Gente, porque ele está disponível à venda. Acabou o mês 1 e o estoque veio. Então, está aqui, ó, 3 unidades, 3.000. Então, o que é que eu tenho? O custo dos produtos disponíveis. Então, no mês, nós tínhamos 21 unidades que totalizavam 21.000 disponíveis para venda. E aí, nós vendemos 17, professor. Sim, eu sei, mas aqui na forma de composição, a gente trabalha em cima dos fatores de custos e do estoque, para questões de demonstração. Então, a gente vai o quê? Se eu tinha 21 disponível para venda e o meu estoque final é de 4 unidades, então significa que eu não vendi 4 unidades dessas 21. Então, eu vou retirar essas 4 unidades de produtos acabados. Com isso, pessoal, nós temos o quê? 21.000, que é o que eu tinha disponível à venda, só que desses 21.000, sobrou 4. Então, isso significa o quê? Que 21 menos 4 é exatamente os 17 que efetivamente saíram da empresa. Então, com isso, nós acabamos de demonstrar como que chegamos ao custo do produto vendido através de quê? Através dos nossos fatores, dos nossos custos. E aqui, esse aqui é o resumo deste rapaz. E aí, a nossa DRE continua, né? Lucro bruto, 3.400 e assim sucessivamente. E aí, aqui cabe a observação. Esses 250, certo? Que corresponde a 0,5 ou 1/4, ele vai para onde? Ele vai para o mês 3. Lembre-se disso, né? Ele vai para o mês 3. Quem também vai para o mês 3? Está aqui, ó. Esse estoque final de 4 unidades, ele também vai para o mês 3. Então, quando a gente finaliza o mês 2, a gente já tem que ficar ligado no que é que está indo para o mês 3. Até porque nós estamos indo para ele agora. Belezinha, pessoal? Estão respirando ainda aí? Tá todo mundo bem? Todo mundo vivo? Sobrevivendo? Sim, tô com fome. Suave. Beleza. Vamos avançando, vamos avançando. O negócio está ficando legal.
Então, ó, lembrando que está indo, né, 0,25 ou 1/4 ou R$ 250, dá no mesmo, de produtos em elaboração do mês 2 e 4 unidades, ou 4.000 de produtos acabados para o mês 3. Então, está indo estoque em elaboração e estoque em produtos acabados. Opa! Avançando. Deixa eu limpar isso aqui, né? Segura essa fome. A gente vai dar um jeito nela daqui a pouco. Olha só, pessoal, é lógico que essa forma está, né, desnecessariamente complexa para uma situação hipotética, mas a razão é para que a gente possa realmente fixar esse conteúdo aí na cabecinha dos senhores. Então, por isso que a gente está batendo bem na tecla, certo? E aí, os conceitos básicos que são utilizados durante esse cálculo, durante essa apresentação do custo do produto vendido na DRE, um pouco mais elaborado. Então, você tem o quê? O custo de produção do período, o custo da produção acabada no período e o custo dos produtos vendidos, que é o que a gente vem martelando aqui com vocês desde o início da aula. E aí, claro, né, a gente não pode finalizar sem dar um tempero extra, então a gente vai agora tentar complicar um pouquinho mais, que é para a gente fazer uma gemada boa aí agora aí com esses ovos. Vamos lá. Mês 3, pessoal. Pequenininho, hein? Caraca, Ó, tô morrido. fatores de produção, ou seja, os custos incorridos no mês, pessoal. Nós temos matéria-prima, 10.000. Mão de obra, 5.175. Energia elétrica, 1.725. Isso, pessoal, nos traz um custo. Que custo é esse? De 17.250 é o custo do... Custo Pra de quê? gente responder, É para vocês responderem, minha gente. Da energia elétrica, meu filho. Não, esse valor total é o custo de quê? Do mês. Custo período. É o custo dos incorridos no mês. Custo. Exato, pessoal. É o custo do período, é o custo do mês. Exatamente. Então, Esse coraçãozinho aí em cima. agora, vamos lá. Atenção. Unidades do período anterior. Oh, rapaz, espera aí. Deixa eu apagar isso aqui. Aí. Vou usar isso. Unidades do período anterior terminadas neste mês. Pessoal, vocês estão riscando minha tela de coração. Eu estou vendo isso aí. Eu vou desabilitar vocês. Faça saliência. Ih, viado. Ixi, Maria, e era homem que estava fazendo isso? Rapaz. Esse Olha é só. um rapaz sensível. É dele, Esse é o né? Jota. Não. Pessoal, ó. Vocês lembram que nós tínhamos produzido, né, e deixado no estoque o quê? 0,25 ou 1/4, né? Que eu falei que ia vir para esse mês. Então, se nós já tínhamos produzido 0,25, né? Que corresponde a 1/4, para a gente concluir, ou seja, elas foram terminadas, né? Tá aqui, terminadas neste mês. Para a gente concluir ela, nós temos exatamente a produção de quê? De 3/4, ou seja, 0,75. Por quê? 0,75 mais 0,25, a gente chega no fator inteiro. Completamos uma unidade. Belezinha? Então, neste período, nós fizemos 0,75, que foi justamente para a gente completar a unidade do mês anterior. Ainda, neste mês, foram iniciadas e finalizadas no mesmo mês, quantas unidades? Aqui, ó. 16. 16 unidades. E, por fim, nós temos unidades
iniciadas e não acabadas, ou seja, novamente, começamos a produzir e não conseguimos concluir. Desta vez nós conseguimos o quê? Metade. Ou seja, 1/2 ou 0,5. Isso quer dizer o quê, pessoal? Isso quer dizer que em termos de unidades, né? Unidades produzidas, nós temos 17,25. Professor, como é que você chegou nesse número? 0,75 que a gente produziu para concluir a unidade do mês anterior. Mais 16 unidades que nós iniciamos e concluímos nesse mês. Mais 0,5, que é a unidade que nós começamos e não conseguimos finalizar. Então, a soma de unidades produzidas no mês é de 17,25 unidades. Pessoal, isso aqui serve para quê? Para a gente calcular o nosso custo Entendi isso aí não, professor. unitário. Oi? Eu não entendi essa parte aí. Eu também não, professor, não entendi não, essa parte que passa lá do começo até aqui. Olha só. No mês anterior, nós não tínhamos produzido 0,25? Sim. Ficou lá, ó. Produtos, né? Estoque de produtos em elaboração, 0,25. Beleza. Aqui, no mês 3, ele está dizendo o quê? Unidades do período anterior que foram terminadas neste mês. Então, nós já tínhamos 0,25. Para eu concluir, né, esse item, eu tenho que produzir quanto? 0,75. 0,75. Então, tá aqui, 0,75. Primeira produção do mês 3. Nós produzimos 0,75. Ou seja, 75% de um item. Ainda no mês 3 também foi o quê? Foi iniciado e foi finalizado no mesmo mês 16 unidades. Então, percebam que aqui no mês 3, eu já tenho uma produção de 0,75 unidades mais 16 unidades. Beleza? Acompanhando? Sim. Ainda, a questão diz que além dessas duas produções, ou seja, além de ter finalizado um produto e de ter iniciado e finalizado no mesmo mês 16 produtos, ele ainda iniciou e não acabou. Ou seja, ficou em elaboração, uma unidade feita só até a sua metade. Então, além de 0,75 que ele fez para completar uma unidade que estava incompleta, mais 16 unidades completas que ele iniciou e finalizou, ele ainda fez mais metade de uma unidade. Então, mais 0,5. Então, no mês 3, né? No mês 3, ele produziu isso aqui tudo. Ele produziu 75% de uma unidade, que foi para poder finalizar a que veio do mês 2, incompleta. Ele iniciou e completou 17 unidades. 16. 16 unidades. E ainda iniciou uma unidade e não conseguiu finalizar. Então, esse 0,5 fica em estoque de elaboração. Então, se você somar 0,75 unidades, mais 16, mais 0,50, totaliza os 17,25 unidades, que é o que ele produziu no mês 3. E para que isso serve? Para a gente calcular o custo unitário, que vai ser exatamente o quê? O custo unitário vai ser o valor do custo do período, que a gente calculou aqui em cima, ou seja, 17.250, dividido pelos 17,25. Aí a gente vai chegar num custo unitário de 17,25. 17.250 dividido por 17,25, a gente chega num custo unitário de R$1.000. 1.000.
Certo? Então, continuando. Além disso, né, com essas informações, nós tivemos 18 unidades vendidas. Certo? Avançando. Lembrando que a gente tem um estoque que veio do mês passado, porque aqui até agora a gente só viu 0,25, mas a gente tem aquele estoque de unidades prontas, que acabou no mês 2, que eles vêm para cá também. Então, Eu tava achando estranho, porque aqui só tinha 17,25 e já foram vendidas 18, eu achei estranho. Aí eu lembrei do estoque. exato, é porque tem o estoque de unidades acabadas do mês 2. Então, ó, distribuição do custo da produção no período. Então, ó, custo, deixa eu mudar aqui para só destacar. Então, ó, o custo de acabar a unidade iniciada no mês 2, que é exatamente o quê? 0,5. Que é exatamente 0,75. 0,75 vezes 1.000, que é o custo unitário. Logo, vai dar 750. Aí agora, o custo, né? O custo de iniciar e acabar de 16. Opa! Eita, Maria, estou com um Parkinson aqui. Ai, O custo de iniciar e acabar 16 unidades. Então, ó, vai ser o quê? 16 vezes 1.000. Tá aí, 16.000. E o custo de fazer a metade da 17ª unidade, ou seja, 0,5 vezes 1.000. Então tá aqui, ó. O que a gente acabou de fazer ali atrás, nós temos aqui, ó, apresentado para vocês em números, chegando ao custo total, né? O custo total do período, que a gente já tinha visto ali em cima. Então aqui é o custo período. Tá aqui, ó, custo do período. Custo do período que é composto exatamente por esses três valores. Avançando. Custo das unidades acabadas no período. Então, ó, nós temos o quê? O custo recebido do mês anterior de 250. E nós temos o custo para finalizar. Nós temos ainda o custo das 16 unidades iniciadas e completadas dentro do mês. Então, você tem o somatório desses dois para poder formar um item. Ah, professor, mas esses 250 não é do mês anterior? Beleza, mas o seguinte, no conceito de custo de unidades acabadas, que a gente viu agorinha, ele diz que pode conter unidades que foram, né, unidades que vieram do mês anterior e foram finalizadas somente no mês atual. Porque o que acontece? Acontece, pessoal, que este valor de 250, no mês 2, se a gente retroceder, ele não vai estar dentro do cálculo de custo de unidade acabada. Ele fica o tempo todo dentro do cálculo de custo de produtos em elaboração. Por quê? Porque ele não tinha sido finalizado. Então, o custo da unidade, né, do produto acabado, ele vai compor o saldo que veio do mês anterior, mais o que foi produzido agora neste mês. Porque somente com o somatório deles, nós conseguimos chegar a uma unidade completa. Por isso que existe este somatório, que é do saldo que veio, vou botar aqui, mês 2, era produto em elaboração. Saldo do mês 2 era um produto em elaboração.
Agora, no mês 3, que a unidade foi finalizada, ele passa a compor o custo de produtos acabados. Belezinha? Mais as 16 unidades, então nós temos o quê? Que o custo de unidades acabadas no período é de 17 mil. 1.000, que é o somatório do mês 2 com o mês 3, e 16 mil, que foi o que foi iniciado e finalizado. Professor, e os 500? Esses 500, pessoal, ele só vai entrar onde? Ele só vai entrar num futuro mês 4. Por quê? Porque aqui ele não é um custo de produto acabado. Ele é somente um custo de produto em elaboração. Belezinha? Então tá aqui, ó. Custo da produção acabada no período no valor de 17 mil. E ainda a gente consegue calcular o estoque final de produtos acabados. Então tá o quê? Nós temos 4 unidades, que é o que veio do mês 2, lembra lá, ó, mês 2, e 17 unidades produzidas no mês 3. Bora lá, quem é que vai fazer a pergunta? Ninguém? Então, onde é que surgiu essas 17 unidades? — 17 unidades aqui, ó. E se a gente voltar aqui, ó, unidades iniciadas e acabadas no mês, ó, 16. Por que aqui tem 17? Do mês 2 e 3. Isso é a junção dos 25% do mês 2 e 75% do mês 3. Muito bem, meninas. Exatamente. Olha só, pessoal. É iniciado e finalizado 16 unidades, certo? Só que, neste mês, além de ter iniciado e finalizado no mesmo mês 16 unidades, nós tivemos uma unidade que foi completada neste mês. Ou seja, aquilo que era 0,25%, né, de uma unidade, com os 75% que foi feito neste mês, nós chegamos a uma unidade completa. E por isso que isso aqui, ó, é somado, porque acabou de virar um item. Então, nós temos, além dos 16, nós temos mais uma unidade, que é justamente a unidade que a gente completou, que veio do mês 2. E aí, 4 mais 17, menos o quê? Menos 18, que é a quantidade de unidades vendidas no mês, né? 18 unidades. Logo, o nosso estoque final de produtos acabados é de 3 unidades. Isso para o nosso mês 3. Belezinha? Não. Avançando. Mais ou menos. Tá fácil, é mole, pessoal. Então, ó, avançando agora para a nossa demonstração do resultado completa, né, que ela vai ser apresentada para fins gerenciais. Como que ficaria, então? Então, ó, DRE completa do mês 3. Nós temos novamente o quê? Nós temos sempre as vendas, né, passando normalmente. E aí nós temos aqui o detalhamento de como que chegamos no custo do produto vendido. Então, como que é feita a composição? Mais uma vez. Primeiro, nós vamos pegar o custo da produção no período, que totalizou 17.250. Depois, nós iremos somar com o custo dos produtos em elaboração, que veio, certo? Que veio do mês 2 aqui, ó. Por quê? Porque essa brincadeira aqui a gente finalizou neste mês. Então ele entrou. Alô? Alguém falou alguma coisa? Beleza, avançando. Chegamos ao valor, né, de 17 E, professor, senhora. a atividade que o senhor passou, a DRE, o senhor quer detalhada assim? Sim, senhora. Avançando. O estoque final de produtos em elaboração, né,
nós vamos retirar. Por quê? Porque se ele está em elaboração, a gente não pode vendê-lo. Então, logo, ele não faz parte do nosso cálculo do custo do produto vendido. Esse aqui, ele vai entrar onde? Ele vai entrar no nosso mês 4. Com isso, nós temos o custo da produção acabada no período. Em resumo, quantidade de unidades disponíveis para venda, que seriam 17 unidades. Isso no mês. Só que, além dessas 17 unidades que a gente tem finalizadas no mês, nós ainda temos o estoque inicial que veio do mês 2, que é o estoque final do mês 2. Ou seja, aquelas 4 unidades que ficaram prontas no mês 2 e vieram para o mês 3. Então, nós temos disponíveis para venda 21 mil, que são, né, que representa, no caso, 21 unidades. E aí, para finalizar essa brincadeira toda, nós vamos retirar o que ficou no nosso estoque final, né? O estoque final do mês 3. Então, retirando o estoque final, que são de 3 unidades, nós vamos chegar em 21 mil, que era o que a gente tinha disponível no mês 3, e subtraindo o que ficou, ou seja, o que restou do mês 3, que foram 3 mil, nós chegamos exatamente ao que foi vendido. Ou seja, 18 mil é o custo do nosso produto vendido. A partir daí, a gente tem somente a continuidade da nossa DRE, ou seja, 21.600 menos 18 mil, chegamos no nosso lucro bruto e aí a DRE continua normal. Belezinha? Avançando. Intervalo, pelo amor de Deus? Rapaz, vocês estão botando isso no chat, é? O horário normal é 8h45. Peraí, deixa eu ver. Então, senhores, para a gente concluir, já que vocês estão aí chorando, custo de produção do período, custo da produção acabada no período e custo dos produtos vendidos, eles são conceitos distintos, não tem nenhuma relação obrigatória entre seus valores e cada um pode ser maior do que o outro. Então, professor, o custo da produção do produto vendido esse mês foi maior, foi zerado? Não, eles não têm relação, eles são diferentes, em algum momento eles podem ser iguais, mas não existe nenhum tipo de relação obrigatória entre eles. Beleza, senhores? Tranquilinho?